Olá, seja todo muito bem-vindo no canal de Lição Bíblica com Rose. Mais uma vez estamos aqui para estar trazendo o nosso primeiro tópico da lição de número 13 do primeiro trimestre. E o assunto a qual é abordado, ou está sendo abordado, é Aviva, ó Senhor, a tua obra. Vamos fazer aqui a nossa leitura bíblica, aqui o texto áureo, que se encontra também em Abacuque capítulo 3 e o verso é o 2. Texto áureo diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva ao Senhor a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque 3, verso 2. Verdade prática. É vontade de Deus avivar a sua obra nestes últimos dias, até que o Senhor Jesus volte. E nós vamos fazer a nossa leitura aqui, que se encontra neste livro de Abacuque. Ele mesmo é o autor deste livro. E nós vamos estar fazendo essa leitura aqui do capítulo 3, do 1 a 2 e do 16 a 19. Diz assim a palavra do Senhor. Abacuque capítulo 3, verso 1. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de cântico. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva ao Senhor a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremera, os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruíra. Porquanto ainda que a figueira não floresça, que nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e o campo não produza mantimento, as ovelhas da malhada seja arrebatada e nos curvais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é minha força e fará os meus pés como da serva e me fará andar sobre a minha altura. E vamos nós lá para o tópico 1, amém? Vamos lá. Então estamos nós aqui, pela graça de Deus, no primeiro tópico desta lição. E o objetivo desta lição é apresentar aqui o clamor do avivamento, do profeta Abacuque. Então, o tópico 1 diz o clamor pelo avivamento e o ponto 1, a intercessão angustiada do profeta. Abacuque sofreu diante da iniquidade avassaladora em Judá. Como mensageiro de Deus, o que podia fazer era clamar ao Senhor de todo o coração. Além disso, o que mais angustiava o profeta era o fato de perceber que Deus aparentemente não havia agido frontalmente contra a corrupção espiritual e moral de seu povo. O profeta clamou a Deus, indagando-lhe o porquê de não haver resposta ao seu clamor diante da violência, da iniquidade, da destruição, da contenda e do litígio que via diante de seus olhos. Abacuque capítulo 1, verso do 2 ao 4. Então aqui está a nossa leitura a respeito desse profeta Abacuque, que tinha muito desejo de ver a justiça de Deus, aonde estava existindo ali a iniquidade de várias espécies. Então eu lhe pergunto, Abacuque era um homem de oração. Quem era Abacuque? Não aparece nada acerca de sua pessoa e dentro de sua família. Mas o que nós sabemos é que o seu nome tem um significado de abraço e nada mais. Então veja só um exemplo de Abacuque, que ele entrava na presença de Deus para orar, pedir direção de Deus, pois esse é o procedimento de um povo que serve um Deus que sabe que esse Deus é quem está no comando de todas as coisas. Então, enfim, Abacuque, um grande servo de Deus, nos deixou um grande exemplo. E o profeta, que ele inicia o seu livro pedindo socorro,
Porque Abacuque ele estava cansado de ver ali o tamanho do sofrimento ao seu país ali, que estava sofrendo todo tipo de violência. Então ele busca a Deus uma solução, pois esse é o dever de quem serve a Deus aqui na terra. O povo de Deus, nós temos um papel na casa de Deus, é de intercessão, orar pela nação, pedir Deus direção. Muitas das vezes nós se encontramos dessa forma, nós questionamos a Deus. Quando as coisas chegam a extremo, você começa a perguntar para Deus o porquê disso, o porquê daquilo, porque Deus não age, porque está desse jeito, como nós fizemos aqui na leitura da pessoa de Abacuque. Abacuque ele estava naquele momento, meus amados, enfrentando problemas de várias formas, sociais, espirituais. E o que ele fez? Ele fez o que todo tem que fazer. Ele buscou a Deus, ele derramou-se a Deus, ele se entregou a Deus, amado. Porque a palavra de Deus diz que um coração angustiado, Deus não rejeita a resposta. Quando a pessoa chega a se angustiar e ele busca a Deus, Deus traz essa resposta. Porque chega o extremo de quando você ora e quer algo, quando você busca e não tem resposta, você vai ao extremo a perguntar ao próprio Deus. Enquanto você fica, Deus, olha fulano, Deus abençoa fulano, Deus salva fulano, depois você chega um momento que você diz assim, Deus, por que o Senhor não está salvando? Deus, por que o Senhor não está abençoando? E foi o que aconteceu com o profeta. Então nós entendemos aqui que este profeta estava angustiadíssimo a respeito da violência que estava acontecendo ali, e ele tanto orou e não via nada acontecendo. Ele foi perguntar então para Deus o porquê de não haver resposta ao seu clamor. Por que eu tanto clamo, Senhor? Por que eu tenho orado tanto, Senhor? E nada tem acontecido, tu não tem me trazido nenhuma resposta. E Abacuque capítulo 1, do 2 ao 4. Vamos nós aqui para o nosso ponto 2, para nós vermos a resposta de Deus a Abacuque, amém? E vamos lá. Então vejamos aqui o nosso ponto 2, que diz o seguinte: a aparente indiferença de Deus. Não há indiferença de Deus à impiedade do homem. Na verdade, por causa de sua misericórdia e longanimidade para com os transgressores, ele não age com juízo agora. Por isso Deus enviou Jesus com a mensagem de amor para salvar os homens. Mas infelizmente a maioria dá as costas para Deus. Entretanto, haverá um dia em que ele responderá a todos os que desprezam sua palavra, conforme está escrito: o ímpio será lançado no inferno e toda a gente que se esquece de Deus. Salmo 9, verso 17. Essa parte, gente, lá quando você for ler o Salmo, está escrito nação, porque algumas traduções falam gente, outras falam nações. A minha tradução fala nação, amém? Então, a palavra aqui, longanimidade, ela faz parte do 9 aspectos do fruto do Espírito. E o seu significado de longanimidade é a paciência para suportar as adversidades. Então, quando Abacuque busca em Deus aqui, é exatamente por causa da misericórdia e longanimidade, que nós podemos dizer hoje, aqui agora, que é uma das causas porque Deus ainda não deu um basta em tudo aquilo que você tem visto, em todo tipo de sofrimento, em todo, é por causa desta misericórdia e também da longanimidade, é que Deus não destrói toda esta nação de uma vez por todas. Sabe por quê? Porque Deus, ele é bom, e Deus, ele sempre está dando oportunidade para as pessoas reconhecerem a Deus e se arrependerem, para que ele não venha ser lançado ali no inferno. Então Deus responde aqui a Abacuque dizendo o seguinte, que ele ia trazer os babilônios para castigar Judá. Deus, ele é o mesmo. E é portanto que nós devemos crer no Deus vivo e poderoso. Às vezes nós não queremos perdoar, nós queremos justiça. Às vezes nós mesmo queremos que Deus faça justiça e aqui agora. Mas Deus, ele não é assim.
Deus não vai agir porque eu quero que Ele age. Deus não vai fazer só porque eu quero. Entramos errado dessa forma, porque é Deus que trata com o ser humano, porque justo é só Deus para tratar essa situação. Então Deus aqui responde a Abacuque dizendo o seguinte, que ele iria trazer os babilônios para castigar Judá, para que Judá voltasse aos pés do Senhor. E Abacuque aqui, ele tremeu, Abacuque aqui na base, ele balançou, ele ficou sem força. Por quê? Porque Abacuque sabia que os babilônios, eles eram muito cruéis. Quando Abacuque estremece aqui, ao ouvir a palavra de Deus, ele não estremeceu por ouvir Deus falar. Ele estremeceu na base, ele ficou totalmente, como disse, em equilíbrio, porque quando Deus disse que ia trazer os babilônios, ele já sabia que o sofrimento ia ser enorme. Porque os babilônios, eles eram cruéis, extremamente cruéis, não conheciam misericórdia, não queriam saber de misericórdia e tinha raiva de quem sabia o que era misericórdia. Então Abacuque, quando ouviu esta palavra, ele balançou. Por mais que tudo possa passar, que Deus está ignorando o pecado, a mentira, a falsidade, a corrupção, sabe de uma coisa? Deus tem um plano e é Ele que vai executar. Não adianta ninguém querer fazer, porque Deus é o único justo para fazer. Mas sabe de uma coisa? Deus vai fazer, porque Ele é Deus no céu e Ele é Deus aqui na terra. Tem o controle de todas as coisas. E vamos nós aqui para o ponto 3, para compreender o porquê que Deus não agiu até agora em favor daquela causa, em favor desta nação, em favor daquele país e o porquê disso tudo. Vamos lá, nós vamos saber agora porque Deus ainda não agiu. Então o nosso ponto 3 está dizendo o seguinte: a resposta pronta de Deus. Você está preparado para ter a resposta de Deus? Será que você está preparado para receber a resposta de Deus na sua vida? Porque Deus tem resposta para todos. A resposta de Deus veio de forma bem diferente daquilo que o profeta o esperava. Ele, o soberano, resolveu convocar os caldeus ou os babilônios para contrapor-se ao pecado e iniquidade de Judá. Aos Hebreus capítulo 1, versos 5 a 8. Os caldeus seria a espada de Deus, o chicote do céu, para fazer Judá repensar seus maus caminhos e se converterem da sua impiedade, que já ultrapassava o limite da tolerância divina. Só uma observação: Deus, ele tem paciência, mas a paciência de Deus tem limite. É isso aí. Hebreus capítulo 1, do verso 8 a 13. Ainda que pareça inerente, na verdade, Deus estava dentro do tempo para que a nação judaica se lembrasse dos alertas divinos. Mas seu povo não se lembrou. Deus mandou o profeta escrever a visão de maneira bem legível, para que pudesse ser vista até mesmo por quem passasse correndo. Abacuque capítulo 2, do verso 2 a 3. Então nós vimos aqui o seguinte: Deus, ele estava dando um tempo ali, né, para o povo se arrepender. Nós trazendo para os nossos dias de hoje, 2023, nós digamos o seguinte: que tudo que você tem visto acontecer e você sabe acontecendo, aparentemente parecendo até que Deus está com as costas viradas para esse problema, isso não é verdade. Porque Deus, ele ama esta humanidade. Deus não ama o pecado, mas o pecador é plano de Deus libertar. É plano de Deus fazer mudança na vida do ser humano. Mas a paciência de Deus também, ela tem um limite. Portanto, quando Deus fala com Abacuque para ele pegar esta visão, escrever bem legível, letras grandes, para que mesmo que uma pessoa passasse correndo, está enxergando ali o aviso de Deus, para que ele se arrependa, irmãos. Que Deus, ele faz justiça sim, e que nada vai ficar impune nesta vida. Pode ser na minha vida, na sua vida, na nação.
todos nós vamos pagar pelo que nós fazemos. Deus está contemplando todas as coisas. Não podemos encontrar a Bíblia, nós só temos que obedecer. Pois quem manda, quem pode, obedece quem tem juízo. Amém? Então vamos obedecer. Então, veja que a resposta deixou este profeta ainda mais confuso. Por quê, irmãos? Ai, profeta, tu não queria uma resposta? Pois Deus trouxe uma resposta. Mas e aí? Você entenderia essa resposta de Deus na sua vida hoje? Quem sabe a resposta de Deus pode deixar você confuso. Se você não tiver uma mente voltada à palavra de Deus, totalmente voltada para o discernimento do que Deus tem a resposta, você poderá ficar bastante confundido. Então, se você quer uma resposta de Deus para aquilo que você pede, primeiro busque a Deus. Entenda os mistérios de Deus. Busque o Senhor para que você compreenda o agir de Deus. Quando Deus traz a resposta a Abacuque do que ele pretendia fazer, e Abacuque ficou mais confuso ainda. Por quê? Por que Deus castigaria o seu povo através de uma nação mais ímpia do que ele? Sabe, irmão, às vezes os mistérios de Deus a gente só tem que obedecer. Porque a faculdade mental humana, ela não chega a ter total conhecimento. Porque Deus ia usar os babilônios, né, para castigar Judá. Abacuque, ele deve ter pensado como qualquer um outro de nós, como ser humano, pensaria. Porque tem gente que quer ensinar a Deus. Tem gente que quer dizer assim, Deus, é assim que tem que ser feito. Deus, é por aqui que o Senhor tem que fazer. O Senhor tem que pegar isso aqui e fazer isso aqui. Gente, Deus não age como nós quer, nos pensamentos dele. É ele que sabe como agir. Aqui, veja só. Deus ia pegar os babilônios, que também era uma nação muito ímpar, totalmente no pecado, para castigar Israel. Acho que Abacuque pensou que Deus deveria pegar e essa nação seria punir a nação no pecado. Mas isso não existe. Então Deus pega o inimigo para lutar com o próprio inimigo. Deus pega a nação ímpia para punir outra nação ímpia. E aí, você entendeu? Ou você ainda está por entender? Então, no fim de tudo isso, ele só teve foi que aprender a confiar no Deus que ele servia. É o que nós temos que aprender, é confiar no Deus que nós serve e viver pela fé, da maneira como Deus o requer, né, de cada um de nós. Independentemente da circunstância que você esteja passando, a nação esteja enfrentando, Deus, ele responde a Abacuque que a solução dos problemas veria somente no tempo determinado por Deus. Então seria colocado um ponto final à iniquidade do mundo, amém? Então isso nós temos que aprender. Independentemente do que nós passa, nós devemos aprender a confiar em Deus e saber que para tudo Deus tem um tempo determinado por Ele para fazer ali o seu papel final sobre todas as coisas, principalmente sobre a iniquidade deste mundo. Não olhe para a tua mão direita nem para a tua mão esquerda. Olhe para a frente, que está Jesus. Porque muitas das vezes você quer a resposta da direita, você quer a resposta da esquerda. E essas respostas podem te deixar muito mais confuso. Então, olhe para Deus. Deus é perfeito. Não fica com Deus, Deus te abençoa. Se Ele permitir, nós estaremos aqui. Se não, nós não sabemos nem se estaremos aqui na plataforma ou aqui neste mundo. Amém? Tchau!